Olá, está começando o Momento Espírita. A psicopictografia é uma das expressões da mediunidade. Por meio dela, vários pintores já desencarnados trazem para nós a sua arte imortal. Para nos contar mais sobre a pintura mediúnica, está aqui conosco a médium Maria Gertrudes Coelho. Maria Gertrudes, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Nós é que agradecemos. A primeira pergunta que nos surge quando vemos um quadro psicografado é: qual é a mensagem que está por trás daquela pintura? Eu faço essa pergunta a você porque quando a gente tem a oportunidade de tomar contato com uma mensagem psicografada, um livro psicografado, existe uma mensagem expressa por trás daquela obra mediúnica. Qual é a mensagem que traz para nós os quadros psicopictografados? Bom, Ana, o quadro mediúnico, na verdade, ele é uma mensagem em cores e em imagens. Ele deve ser visto com os olhos da alma, porque uma tela mediúnica, como ela é elaborada quando nós fazemos a inserção, ela retrata o psiquismo da pessoa que é dono daquela tela. Retrata o seu psiquismo, retrata o seu mundo íntimo, os problemas que envolvem, tanto no passado quanto no futuro. Então, é uma tela viva, não é uma tela, um objeto somente de arte, né? Ele tem que ser tocado pela sensibilidade da alma. E atrás de tudo isso está uma mensagem cifrada, que somente a pessoa que adquire a tela é que vai compreendendo à medida que ela vai observando aquela tela. Quando você está falando que existe uma mensagem para quem adquire a tela, quando o artista incorpora, né, se aproxima de você e trabalha uma tela, ele tem um destinatário? Sim, eles pintam para alguém, né? Embora você compre uma tela, por exemplo, num trabalho, você presenteia uma outra pessoa, né? Outras vezes você leva essa tela para sua casa, uma pessoa de dentro da sua casa se beneficia com ela, ela tem um destino certo. Eles sempre pintam com um objetivo. Com um objetivo, eles não pintam aleatoriamente. E qual seria o objetivo do trabalho da psicopictografia de uma maneira geral? Qual seria a função dessa mediunidade, desse trabalho? Bom, uma das coisas que sempre me perguntam realmente é isso: os pintores querem trabalhar, os artistas pintores que estão em espírito, eles desejam trabalhar, já é um dos motivos. Outro motivo é a prova da imortalidade da alma. Outro motivo é o trabalho que está por trás de todo o nosso trabalho mediúnico, porque eu posso falar por mim, não por outros médiuns, porque o nosso trabalho todo tem uma canalização exata. Desde o começo do nosso trabalho com o nosso guia, nós já sabemos os objetivos que ele queria alcançar. E quais seriam, no seu caso, os objetivos que a equipe quer alcançar? Ajudar o nosso semelhante em primeiro lugar, né? Com a tela mediúnica, porque ela é terapêutica também. E nós, através de todo esse trabalho da pintura mediúnica, nós tivemos a oportunidade de construir a Fundação Espírita Jerônimo Mendonça em Tuiutaba, que é um trabalho também de arte para ajudar as crianças necessitadas. Então, ele tem esse objetivo muito maior, e difundir a doutrina espírita, porque nós fazemos isso aqui no Brasil, já em quase todos os estados e fora do país, onde o fenômeno é necessário. Ainda é necessário. Ainda é muito necessário. Bom, os quadros também, a espiritualidade nos diz que os quadros também transmitem uma certa energia. Como isso funciona? Como é esse trabalho energético que emana dos quadros mediúnicos? Bom, as cores têm a sua energia própria. Quem estuda a cromoterapia, né, sabe que ela existe, todo um envolvimento até com os nossos órgãos.
as cores do arco-íris, né? Os sons musicais, tudo isso tem a ver com nossos órgãos também. E isso atua também num determinado problema que a pessoa esteja vivenciando. Vamos supor que a pessoa está com problema em algum órgão e aquela cor exatamente vai trabalhar aquilo ali, dentro da cromoterapia. Dentro da imagem, são fatos registrados nas entrelinhas de uma tela mediúnica que somente a pessoa vai vendo ao longo de observar a sua própria tela, né? É isso mesmo que você falou? Exatamente. Me diz uma coisa, como foi a descoberta da mediunidade de maneira geral na sua vida? Bom, nós todos nascemos médios, né? Todos somos médios. Eu já tinha psicografia, né? Já tinha livros publicados. Um dos meus escritores que escreve através da minha mediunidade é o Rochester, Jerônimo Mendonça, havia escrito outros autores, mensagens de cartas também, de poesias e de outras coisas. Então, nós já tínhamos essa mediunidade já trabalhando na psicografia. Quando a mediunidade de psicopictoriografia surgiu, para mim, assim, foi uma coisa natural como médium. Só que no primeiro instante eu não aceitei, porque eu não achei que eu ia ser uma médium de pintura mediúnica. Eu sempre achei que eu deveria só escrever e falar, fazer as palestras também. Mas aí a pintura foi assim. E como é que o seu mentor, o Joseph Turner, se apresentou a você e comunicou esse novo trabalho? Joseph Turner, na verdade, quando ele surgiu, nós estávamos pintando e ele me acompanhando. Ele falou, Você já tinha começado o trabalho? Já tinha começado o trabalho pensando que era eu. Então, ele se comunicou no centro dizendo, eu sou Joseph, um pintor inglês. Eu falei, muito prazer, muito bem, se quer me ajudar, pode me ajudar. Quer me ensinar, pode ensinar, não tem problema nenhum. Então, começamos aquele intercâmbio. Chegou um momento que ele me julgava muito infantil, a minha pintura, meu jeito de fazer aquele trabalho que ele queria, muito infantil. Por exemplo, ele queria jogar na tela toda aquela energia dele, eu controlava os movimentos. Então, ele achou que eu estava atrapalhando. Falou, você precisa saber quem sou eu. E quando eu pensei que eu estava andando com um ilustre desconhecido, mas na verdade era um ilustre pintor inglês, um gênio da pintura inglesa que estava me acompanhando. Quando ele me deu um dos seus biógrafos para eu buscar na literatura da pintura, eu me deparei com o gênio da pintura que estava comigo, eu fiquei muito assustada. Aí que eu vi a seriedade de tudo, que eu estava até levando uma certa brincadeira, né? Que eu não pensei que naquele momento, encarnada, consciente, eu não pensei o que ia acontecer depois. E quando eu vi que ele estava muito sério, que era um trabalho muito mais sério do que eu imaginava, eu tive que me render. Porque ele me deu tantas provas, tantas evidências, e foram tantas coisas que aconteceram que eu não pude deixar de atender esse trabalho. Há quanto tempo vocês trabalham juntos? Nós começamos no final de 95, em dezembro. 96 eu já estava assinando as telas e já no segundo mês eu já estava viajando fora de Tuiutaba, sendo convidada, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí já começou essa vida de viajar, de levar o trabalho deles. Como é que é esse processo da escolha do artista a escolha do médium pelo artista? Porque existem vários psicopictógrafos brasileiros que trabalham com vários artistas, né? Como é que esses artistas escolhem vocês? O que os atrai, o que os une? Olha, na verdade, eu acredito que sejam vidas passadas, né? Que são as vidas passadas, ligação fluídica que nós temos com determinados espíritos, é que nos levam a que eles estejam conosco e nós também estejamos com eles. Joseph Turner diz muitas coisas, dentre elas que eu já fui pintor em outras vidas, né? Possivelmente eu tenha vivido, mesmo quando Joseph Turner junto, ou perto, ou alguma coisa que aconteceu que nossa ligação vem de muito tempo.
com Joseph Tanner, no caso, né? E como é que é o processo da pintura? Como é que é uma sessão de psicopictografia? Como é que você poderia contar para os nossos telespectadores que nunca assistiram uma sessão dessa? Como ela funciona? Olha, no nosso caso, funciona normal, como uma palestra, como uma sessão de psicografia, só que são tintas e cores, são tintas e telas, né? Que é o nosso instrumento. O que é que o escritor, psicógrafo vai levar? Não vai levar bloco de papel e uma caneta ou um lápis? Nós levamos tintas e levamos telas. E eles fazem o trabalho. E como é que é? Você vê os espíritos ou você é envolvida por eles e trabalha meio adormecida sob a influência deles? A mediunidade, quando ela se abre, ela abre de todas as formas, na vidência, né? Na intuição, na psicofonia, na incorporação, todo jeito. E efeitos físicos, né? Porque a pintura, sobretudo, é uma mediunidade de efeitos físicos, é uma materialização. Ela é uma materialização. Explica isso melhor pra gente. Por que é uma materialização? Então, Dr. Jorge Andréa, ele fez uma pesquisa científica sobre o nosso trabalho e ele diz... Pelo seu especificamente ou pela pelo nosso trabalho. Nós fizemos um programa e ele esteve presente para poder dar o depoimento dele como cientista, como que era processado. Ele diz o seguinte, que as cores são vibrações, os sons musicais são vibrações e que no momento aquelas tintas, elas adquirem a propriedade de cura, de ajudar naquele momento. Não que a tinta que está lá na prateleira de uma loja vai acontecer isto. O que vai acontecer no momento da pintura por causa da fonte de energias que estão envolvidas para que aquele processo possa acontecer. Entendeu? São vibrações. Ah, ok. Naquele momento, porque há o fluido do médium, há o fluido dos espíritos, há o fluido da plateia. Me diz uma coisa, além do Joseph Tanner, existem outros artistas que psicografam, que usam, né, da sua mediunidade para fazer pintura mediúnica. Você poderia comentar um pouco para nós quem são eles? E eu vou pedir para você falar sobre isso após o intervalo. Aguarde um instante só, nós estamos conversando com Maria Gertrudes sobre a psicopictografia. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a médium Maria Gertrudes Coelho sobre o processo de psicopictografia. Maria Gertrudes, no bloco anterior, eu lhe perguntei sobre como é a equipe de artistas que trabalham com Joseph Tanner. Eu sei que existem artistas tão grandes, né, quanto ele. Como é esse trabalho de coordenação dessa turma toda gloriosa, famosa? Como é que eles se entrosam nesse trabalho junto a você? Olha, Ana, eu penso, dentro da minha dedução a respeito disso também, Joseph Tanner é um espírito muito organizado, muito severo. Ele levou tão a sério o trabalho dele em vida, como o gênio da pintura inglesa, que ele, com 23 anos, ele já estava membro da academia, da Royal Academia de Londres. Então, ele estava convivendo com pintores velhos e famosíssimos. Ele ficou novo, jovem e famoso, muito cedo. Então, ele tem autoridade moral sobre os outros pintores. Não que ele seja mais evoluído, eu não sei a evolução, assim, a nível de moral, né? Mas dentro da arte, sim.
dentro do trabalho, da organização do trabalho dele, sim. Então, ele foi o precursor do impressionismo. Sisley, Matisse, Renoir, Monet, que fazem parte da equipe dele, todos eles homenagearam o grande Tanner como pai do impressionismo. E, por exemplo, Rembrandt, Velázquez, que antecederam a encarnação de Joseph Tanner, eles também foram semi-impressionistas. Então, como Joseph Tanner deu aquela abertura para o impressionismo, porque ele saiu da academia, ele foi pintar, ele pintava, inclusive, de lugares que você não tinha como colocar a sua visão de encarnado. Ele pintava navios em alto mar, como que ele ia ver aquilo? A não ser em espírito. Ele pintava penhascos de uma distância imensa. De onde que ele estava vendo? A não ser em espírito. Ele tinha visões para pintar. Então, Joseph Tanner também ele foi preparado para esse trabalho. E como é que é a organização do trabalho, assim, né? Como a gente estava conversando no bloco anterior, como é que é a sessão? Quem chega primeiro, quem pinta, como é que é a ordem? Enfim, como é que é essa organização lá do outro lado, né? No lado espiritual? Como é que a sessão, né, o trabalho da psicopictografia funciona? A sessão nossa, ela tem aquele, para mim, um impasse também, como das pessoas que estão assistindo. Eu só vou ver as telas depois que eu voltar do transe, depois de alguns minutos, que eu vou poder ver o trabalho. Ele é feito, né, ao vivo, no momento exato que ele programa. Eu só tenho aquela paciência de organizar o material, né, porque o trabalho deles eu não interfiro. Essa organização dele é uma organização parecida com a nossa. Enquanto nós estamos ali organizando a mesa, ele também está preparando aquele local, né, fluidicamente. E essa sequência do trabalho, o trabalho deles, ele que coordena. Então, como naquele momento eu estou em transe, eu não fico perguntando, Jos, vai pintar o que agora? Jos, nós vamos pintar quem agora? Não, eu deixo que ele faça o trabalho. Então, ele envolve toda aquela equipe. Você consegue ver o trabalho sendo feito? Não que eu não consiga ver, eu não entro em discussão. Porque eu já entrei muito e hoje eu me entrego totalmente. Porque eu confio nele e eu sei que ele está ali. O tempo todo nos envolvendo, nos protegendo e equilibrando o ambiente da sessão de pintura. E me diz uma coisa, por que eles pintam tão rápidos? Se quando eles eram encarnados, eles pintavam tão devagar? Justamente porque faz parte do fenômeno. Você entendeu? Nós fazemos tela com eles que leva, às vezes, 3 horas. São telas trabalhadas, pestaninha, né? Com pincel, seca-tinta. Então, tem telas que levam esse tempo quando eu não estou numa sessão. Mas uma sessão mediúnica, o público tem horário, o centro espírita tem horário, nós temos que manter a disciplina. Eu não posso ficar lá 2 horas com o público assistindo uma sessão que está louco para ir embora para casa. Que normalmente é 1 hora, né? Uma sessão espírita. Eu não gosto que ultrapasse, não. E me diz uma coisa, por que eles sempre pintam flores, paisagens e pessoas nas sessões mediúnicas? Porque tem sempre essa sequência de... Eu te faço uma pergunta, o que você gostaria que eles pintassem? O que eu gostaria que eles pintassem? Acontecimentos, ocorrências históricas, por exemplo. Mas nas entrelinhas das telas estão registrados. Acontecimentos que fazem parte da pessoa. Por exemplo, a primeira tela que Portinari pintou, chegou muito humildemente lá em casa e pintou uma mocinha de 12 anos com um bebê nos braços e uma lata de lixo. E falou, estou muito feliz por ter entrado para a equipe do trabalho mediúnico de vocês. Estou fazendo essa tela para que a sociedade possa observar mais este quadro e saber que não estão dando importância nenhuma a este fato. Da menina jovem de 12 anos sendo mãe bebê e ser tratada como uma lata de lixo. Entendeu? Quer dizer, que são momentos históricos que nós estamos vivendo.
e que ninguém registra. História não é só porque fez um atentado à Torre Gêmeas. Né? História que é o menino que está pedindo esmola na rua, é o menino que está sendo explorado. Isso é história. É porque a gente costuma ver, talvez essa seja a nossa ignorância, de não ler nas entrelinhas das telas. O que se vê são muitos quadros de pessoas e de paisagens. Por exemplo, no nosso caso, eles pintam pessoas que estão na plateia, que eu nunca vi. Pintam pessoas que já desencarnaram, que eu nem conheço a pessoa que está no... Porque as pessoas reconhecem essas telas. É como uma mensagem pictoriografada, como uma mensagem psicografada. É um recado do filho para a mãe, do marido para a esposa, e vice-versa. Então, ali está uma mensagem que interessa muito mais a pessoa do que um fato histórico, porque ela está na sessão de pintura para ser consolada, para modificar o seu destino, né? Para entrar em outra dimensão, que é a dimensão da arte, a arte espiritual. Por isso que tem que ser visto com os olhos da alma. Sim, você explicou muito da sessão, mas não falou quem trabalha com o Joseph Turner, além do Portinari. São 14 espíritos que fazem parte da equipe de Joseph Turner. Os impressionistas, Renoir, Monet, Sisley e Matisse. Nós temos Rembrandt, Velázquez, que são mais clássicos, né? Pertence à Academia dos Clássicos. E temos Van Gogh, né, que é expressionista, Portinari, Picasso, Tio, Thaís, Alex, Igor, Danilo, acho que já deram os 14. É um bocado de gente. É um bocado de gente. E você pinta fora do ambiente da sessão espírita, em casa, enfim, ou só no ambiente espiritual, né, com a assistência? Ultimamente, eu só pinto em sessões públicas, onde eu sou convidada, né? Onde tem a organização que ele permite que eu vá, né? Determinado lugar, porque tudo também, desde que parta um convite, ele tem que... Concordar e tem que ser tudo esquematizado. Então, por exemplo, agora, próxima mês agora, que é agosto, né? Nós estamos em agosto, vou Rio de Janeiro, né? Depois eu vou São Paulo, Alemanha, e assim, tem também no sul do país, ainda esse ano, né? E nós estamos com toda a programação. E como é que você coordena o trabalho da psicopictografia com o trabalho da psicografia? Como é que você consegue coordenar tudo isso, todo esse trabalho? Sim, some-se ao fato de que você também dirige uma instituição, né, que tem uma obra social. Como é que você coordena tudo isso? Eu me aposentei, né? Eu sou ator. Assim, o termo, né, interessante. Me aposentei do Banco do Brasil foi quando eles vieram. Em 94 eu me aposentei, em 95 surgiram os pintores. Então, eu estou praticamente entregue ao trabalho da mediunidade, ao trabalho da Fundação Espírita Jerônimo Mendonça. A razão do nosso trabalho, né? De nós viajarmos, de nós sairmos, porque nós temos a instituição que é mantida, que ela foi construída com esse trabalho, foi uma criação deles, toda a obra foi vias mediúnica, e nós, então, entregamos todo o nosso tempo a esse processo. Temos o horário da psicografia, que é feito no centro que nós frequentamos, o Recanto de Paz, lá em Tuiutaba, é feita a psicografia, que é uma vez por semana, né? Que nós dedicamos, e a pintura são nas viagens. E o resto do meu tempo eu fico organizando essas coisas todas, que é a fundação, o projeto pedagógico, né? Assim eu fico vivendo. E dá tempo de fazer tudo sem choques? Dá, porque é uma organização, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Eu queria te pedir uma
mensagem para os nossos telespectadores a partir da sua experiência de convivência com os espíritos pintores. O que você diria para os nossos telespectadores que você acha importante que eles saibam sobre esse projeto, sobre esse trabalho? Bom, Ana, o que eu tenho a dizer que a mediunidade é uma bênção, é uma oportunidade que nós recebemos para servirmos a Jesus. Ele foi o maior médium que pisou o planeta, né? Jesus é a alegria da Terra. A Terra sem Jesus é triste. Foi que nós chegamos à conclusão que qualquer trabalho que não tiver Jesus, ele não tem alegria. Ele é triste, ele é desprovido dessa beleza, porque toda a natureza é a criação dele. E ele colocou amor, beleza, detalhes em tudo. E nós temos, como copiadores, né, deste trabalho, temos que tentar fazer o melhor de nós em qualquer tempo que nós estivermos vivendo. E a experiência que nós estamos recebendo, o auxílio que nós estamos recebendo, tudo isso já vale o trabalho. Ok. Maria Gertrudes, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.